Deu Que a certo. graça, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui, pastor Mauro Alves, chegando para mais uma live. Paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor, meu amigo, pastor Mauro, prazer estar aqui com o senhor mais uma vez. E tenho a certeza que nessa sexta-feira que o Senhor nos proporciona, nós teremos aqui mais uma aula abençoada, né? Muito bom será, tenho certeza. Amém, graças a Deus. Vamos, então, trazer esse assunto hoje, que é um assunto muito importante dentro da escatologia bíblica, né? Até muito pouco falado, né, sobre o templo do milênio, que Verdade. faz parte de todo o arcabouço, né, doutrinário que envolve o milênio, e a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto aí, esclarecer algumas coisas, né? Seria bom até que os irmãos já fossem participando, compartilhando aí, já tem irmãos entrando. Paz do Senhor Danilo Lima, a minha irmã Andréia, Deus abençoe. Pastor Fábio, faça uma oração, por favor. Tá bom, vamos fazer. O meu celular aqui, eu preciso pegar um também aqui, que está dando um probleminha aqui. Eu não estou visualizando, mas vamos divulgando aí, vai dar certo, né? Sim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado nesta noite pelo privilégio, pela oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, para comentar sobre seus oráculos, trazer, Senhor, explicações, Senhor, proporcionar através da Tua palavra conhecimento para aqueles que a amam, que têm sede dela. Senhor, abençoa neste momento a minha vida, a vida do pastor Mauro, teu servo, e que possamos, Senhor, ser instrumento para a glória e honra do teu nome. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilha, pastor Fábio. A gente vai dar uma introdução aqui sobre o assunto. Eu até preparei uns slides aqui, não sei se eles vão estar no tamanho ideal, mas para a gente ilustrar alguma coisa. Se você me permite, Tércio, a paz do Senhor, meu amigo Tércio lá de Tupã, vamos fazer uma leitura aqui. Esse assunto, pastor Fábio, ele é tão importante, embora muito pouco falado, que você sabe que o profeta Ezequiel, ele gasta 7 capítulos do livro dele para falar sobre esse assunto? Eu sei, eu percebi, é verdade. Pois é. Então nós vamos ler no capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, versículo 1 até o versículo 4 por enquanto. Eu vou até compartilhar esse texto junto aqui, para a gente poder deixar bem claro aqui. Ezequiel capítulo 40, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, ele está falando aqui do cativeiro babilônico, né? Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze, como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho, uma vara, uma cana de medir. E ele estava em pé na porta. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos. Põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foi tu aqui trazido. Anuncias, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Então, pastor Fábio, aqui é um texto que a gente está observando, livro do profeta Ezequiel. Nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele é um profeta apocalíptico, juntamente com Daniel e Zacarias. Só que Ezequiel, ele é contemporâneo com Daniel. Entretanto, nós sabemos que Daniel era um profeta que ficava no palácio, enquanto que Ezequiel, ele se estabeleceu junto ao rio Quebar lá, né? Ficou por ali, e muitos textos que são utilizados no livro do Apocalipse, eles têm paralelos, né? Alguns chamam de quiasmos também, que são retratados no livro do Apocalipse.
Então, essa visão que ele teve aqui, algumas coisas que me chamam a atenção aqui, é que as pessoas podem querer confundir, talvez, esse templo com o templo que será reconstruído pelo anticristo, ou construído pelo anticristo, sob supervisão dele, mas aqui tem algumas características que são diferentes. Primeiro que esse templo, lembrando também que o versículo 3 do capítulo 40 de Ezequiel, ele tem um paralelo com Apocalipse capítulo 11, porque uma cana semelhante de medir foi entregue para o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 11. Então, sim, perfeito. Esse templo, ele não tem especificação onde ele é. Você percebeu, pastor Fábio? Versículo 2. Especificação de localidade, o senhor está falando? Porque nós sabemos que o templo que vai ser reconstruído, por ocasião da grande tribulação, e o primeiro templo que foi construído por Salomão, e o segundo que foi construído por Zorobabel, nós sabemos que ele ficava no Monte Moriá, que é onde está a mesquita de Al-Aqsa hoje. Antiga eira de Araúna, né? Mas esse aqui, a Bíblia diz no versículo 2, do capítulo 40 de Ezequiel, e em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs num monte muito alto. Observe que ele não está especificando. Sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul, provavelmente o Monte Sião aqui, né? Não o Monte Moriá. Então esse quarto templo, que é um quarto templo que vai ser construído, e nós vamos estar embasando bem sobre isso no decorrer agora do estudo, a gente vai perceber que é um outro templo, um quarto templo, e vai ficar muito claro também que o templo, por ocasião da grande tribulação, na primeira metade, ele é construído sob a égide do anticristo, enquanto que esse templo, o próprio Jesus é que supervisiona a construção dele, pastor Fábio. Queria que você já desse suas primeiras considerações. Pastor Mauro, aproveitando aí o ensejo, né, o comentário inicial que o senhor fez, só queria trazer aqui para a conversa, né, um comentário que aquele escritor J. D. White Pentecoste, no livro Manual de Escatologia, da editora Vida, sobre a questão da localização, ele especifica justamente isso, que esse templo, ele não será construído onde os demais foram. O senhor mencionou o Monte Moriá. Ele diz que vai ser num alto monte, num monte muito alto, né? Ele até, inclusive, cita o texto de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim, ó, só para a gente trazer aí para a conversa. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, né? Ele até usa esse sendo um dos textos, ele usa outros também, para especificar, né, que esse quarto templo aí, o templo do milênio, não será no Monte Moriá, mas será num alto monte, ele ficará em destaque, e as nações se afluirão e comparecerão até lá, né? Então, esse comentário inicial sobre esse tema aí, só queria ressaltar isso aí, até para o senhor também, né, comentar, mas eu acho que vai de acordo com o que o senhor está falando aí e apresentando. Não, eu concordo com ele, em parte, eu só tiro o texto de Miqueias 4, porque esse texto de Miqueias 4 é um texto idêntico ao texto de Isaías capítulo 2, que é o texto que está lá na ONU, nas Nações Unidas. Que esse texto, porque Miqueias e Isaías são contemporâneos também. Ele cita Isaías 2 também, nesse mesmo contexto, ele cita. Sim, é que Miqueias era um profeta que ficava no campo, Isaías ele era institucional, ele ficava no palácio, foi instituído pelo rei. Os textos são iguais, idênticos. Só que esse texto, quando a gente vai lançar outros textos que lançam luz nele, a gente percebe que esse monte, que ficará sobre os montes, é a Nova Jerusalém pairando sobre o Monte Sião. Ok? A Nova Jerusalém pairando sobre o Monte Sião. Mas eu concordo que será num monte distinto do Monte Moriá, que os outros três, Monte Moriá. Templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo que será construído pelo anticristo. Esse é no Monte Moriá. Agora, o quarto templo, ele é num alto monte, provavelmente o Monte Sião, porque
a Nova Jerusalém hoje, lá no céu, ela faz parte do complexo do céu, ela está sobre o Monte Sião. Sim. O Monte Sião original é no céu, que é onde está o trono de Deus, né? Então, bom, pastor Paulo, baseado nisso, ele também afirma, né, que especificamente não ficará em Jerusalém, é o que o senhor está dizendo, mas numa região que vai ser sagrada também, né? Vai englobar ali aquela região ali sagrada do Império. É em Jerusalém. Muito bom isso. É em Jerusalém, mas fora da parte urbana ali, né? Especificamente mais afastado. É isso que eu entendi também. Muito bom. Bom, muito bem. Partindo desse pressuposto, pastor Fábio, caminhando, esse templo, ele se faz muito necessário a gente discorrer sobre ele, porque é um assunto muito importante. E também, eu vou destacar aqui, tem mais, mas eu vou elencar pelo menos 4 motivos, objetivos, o porquê que esse templo ele vai ser construído, né? Por quê? Qual o motivo de se reconstruir esse templo? Sendo que o templo que é construído pelo anticristo, provavelmente ele é destruído por ocasião da parousia. Quando Jesus vier e colocar o pé sobre o Monte das Oliveiras, vai acontecer um terremoto, está lá em Zacarias 14:4. E segundo Joel, capítulo 1, versículo 9, que eu até quero ler esse texto, Joel capítulo 1, versículo 9, provavelmente ele será destruído aquele templo por ocasião desse terremoto. Tá. O terceiro templo, né, eu tô falando. Sim. Aqui, ó. Verso 9. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. E o sacerdote... Pode falar, não, pode ir. Vou de novo, verso 9. Estava comentando aqui com a minha... Desculpa, pastor Mauro, minha esposa passou aqui, eu falei para ela, ó, compartilha lá com o povo. Verso 9. Desculpa. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes, os ministros do Senhor, estão entristecidos. Percebeu? Esse texto está acontecendo alguma coisa que interrompeu o trabalho no templo. No terceiro templo. Provavelmente a destruição dele. Né? Perfeito. Pois bem. Então eu vou elencar aqui pelo menos 4 motivos. Tem mais. Mas 4 objetivos do templo ser reconstruído. Primeiro, para que haja uma habitação para a glória divina, né? Para que possa ser promovida a santidade de Deus. Eu estou me fundamentando no Isaías 60, do 1 ao 7, né? E Ezequiel 43, 7. Dentro desse prisma aí, o pastor Fábio, por que é necessário que esse templo, a glória de Deus seja promovida e a santidade de Deus? Porque muitas vezes, no mundo que nós vivemos, a santidade de Deus ela é ultrajada, colocada em xeque, né? Profanada pela humanidade. Entendi, verdade. Até por muitos que se autodenominam filhos de Deus, né? Então, um dos objetivos é para que a glória de Deus e a santidade dele possa ser promovida. Segundo, para perpetuar também o memorial do sacrifício. Os sacrifícios, eles vão acontecer, mas de forma memorial. Como nós fazemos a ceia hoje. Não é para que haja perdão de pecados. Né? Porque nesse período, pastor Flávio, alguma coisa muito interessante vai acontecer, porque existem pessoas que até acreditam, né, que esse templo ele possa ser um outro templo, como eu falei, né? Alguns acreditam que esse templo são as bênçãos de Deus sobre a igreja, sabia? Não acreditam que é um templo literal. Mas nós vamos ver agora, eu quero ler um texto aqui agora, para mostrar que Zacarias capítulo 3, versículo 8, para mostrar que Jesus ele é chamado de renovo, e é o renovo que vai supervisionar a construção desse templo.
Zacarias, capítulo... É um dos nomes de Jesus do milênio, né? Renovo, exatamente. E é renovo com letra maiúscula, toda com letra maiúscula. Zacarias 3 e 8. Vamos ler esse texto. À medida que os irmãos forem colocando aí também as perguntas, os comentários, né? A gente vai fazendo considerações. Olha o que diz a Bíblia, vou compartilhar aí esse texto. Diz assim, ó. 3 e 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Pois eis que a pedra que pus diante de Josué, pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única são 7 olhos. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Percebeu como Jesus ele é chamado de renovo? Percebi. Tudo com letra maiúscula? Sim. Então esse é um dos objetivos. Jesus vai ser o que vai estabelecer a construção desse templo e ele vai estar supervisionando a construção, né? Vamos ver um outro texto para a gente entender bem. Capítulo 6 de Zacarias ainda, versículos 12 e 13. Vamos compartilhar aqui. Capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim, ó. Fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Edificará. 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, assentar-se-á no seu trono e dominará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita. E haverá entre os dois o conselho de paz. Percebeu, pastor Fábio? Percebi. Muito claro, hein, pastor Mauro? É ele que supervisiona, é ele que reconstrói. O anticristo, ele é o arquiteto e construtor. Exatamente. E o nome dele é Renovo, sempre com letra maiúscula. Renovo significa rebento, raiz. Ele é o renovo, o rebento de Jessé, que Isaías fala. Glória a Deus mesmo. Pode comentar aí. Não, muito bom, né, esse comentário. Eu apenas glorifico a Deus aqui, pastor Mauro. Tá claro, muito claro, né? Essa questão de Jesus aí, o senhor fazendo a diferenciação, né, entre os outros templos e especificamente o quarto templo, né? E é importante a gente deixar isso claro, né, para que não haja confusão, né? Terceiro templo é uma coisa, tá? Grande tribulação, anticristo. Quarto templo, o arquiteto construtor é o mestre, é Jesus, chamado de Renovo, que é um dos nomes aplicado a ele no milênio, né? Muito bom, muito bom. Então, aqui eu já vou mandar um abraço aí para Simone Silva, irmã Eliene, Marco Silva, Luiz Pereira, irmã Isabel, Danilo Lima, Tércio, Ana Maria da Silva, irmão Marcos Silva, todos os irmãos que estão sintonizados aí, minha esposa, irmã Roberta, Deus abençoe. E a Taíde, sim. O senhor então falou aí 3 propósitos, então, da construção do templo, aí, demonstrar a santidade de Deus, né? Prover uma habitação para sua glória, e em terceiro lugar, o senhor falou para perpetuar o memorial do sacrifício. Tem mais ainda, né? Pelo menos mais um, né? Tem mais, mas eu vou falar mais um aqui. Por exemplo, também para prover vitória sobre a maldição. Tá, okay? Tá bom. Porque nesse período do milênio vai ocorrer uma explosão de vida. Até o Mar Morto vai ter vida, pastor Fábio. Segundo Ezequiel 47, do 1 ao 12,
o Mar Morto vai ter vida. Ele já chama morto porque não tem vida, não tem oxigênio. Justamente. O Mar Morto ele tem 26% a mais de sal do que os outros mares, né? E ele fica abaixo do nível do mar, é interessante, né? E ele não tem condição de ter vida, mas quando a gente lê o capítulo 47 do livro de Ezequiel, a partir do versículo 1 até o 12, a gente percebe que vai sair do trono de Jesus lá em Jerusalém, sai águas vivas, que depois eu vou explicar de onde é. Ela corre, e quando ela cair dentro do Mar Morto, ela vai trazer vida. E isso vai limpar, vai prover vitória sobre a maldição, né? Vai trazer vida. Pastor Val. Sim. Não interrompendo, desculpa aí, né? E é importante essa citação de Ezequiel capítulo 47, porque o senhor disse uma coisa no começo da live. O assunto de hoje é um assunto importante, mas pouca gente se interessa e pouca gente fala sobre ele. E o capítulo 47 de Ezequiel, na maioria das vezes, ele é pregado, ele é falado de forma isolada. E não se leva em consideração que o capítulo 47 de Ezequiel, ele está dentro do contexto do milênio. E é justamente no milênio que vai cumprir Ezequiel capítulo 47. Quer dizer, no que tange aquilo que envolve a construção do templo do Senhor. E poucas pessoas observam isso. Às vezes pregam Ezequiel 47, que acha a passagem muito bonita, mas não leva em consideração que isso acontecerá no milênio e que as águas brotarão do templo e darão vida ali ao Mar Morto, né? Ninguém destaca isso quase. Então, muito bom, isso é interessante. Prega e prega errado, né? Eu já vi pessoas pregando tudo errado isso daí. Justamente. É igual Ezequiel 37, falando que é a igreja, que Jesus está colocando espírito de vida na igreja, tudo errado, né? Por isso que precisa estudar, precisa sentar para aprender, participar de live como essa, sobretudo aqueles que são obreiros, né? O obreiro que ele não senta para aprender, ele não pode levantar para ensinar, né? Então, veja bem, pastor Fábio, o que eu já vi de crente cantando aquele corinho que diz: existe um rio, Senhor, mas não sabe o que rio é esse. Eles cantam, mas não sabem. Esse rio é o Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, que é o rio, naqueles 4 rios, né, que sai do trono de Deus e cai em todo o universo, que a gente já explicou aqui, que tinha uma réplica no Éden. Você sabe que o Éden ele era quadrangular, né? Por isso que fala 4 braços do rio, porque era um quadrado. Ali é o primeiro lugar santíssimo estabelecido por Deus. É muito profundo isso daí. Então, agora eu vou entrar num assunto aqui. Pastor Fábio, seu pai já foi em Jerusalém, ele sabe do que eu vou falar. Lá em Israel. Israel tem uma fonte chamada fonte de Gion. Gion, né? Gion, nós falamos Gion. Essa fonte de Gion, ela é subterrânea. O que significa essa fonte? É o lugar onde Salomão mandou colocá-la, colocou Salomão sobre a mula dele. Salomão montando na sua mula é um tipo de Jesus montando no jumentinho, né? Perfeito. E ele vai para a fonte de Gion e ali ele é consagrado a rei. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 1, do 33 ao 40, né? Por ali. 2 Crônicas 32, versículos 2 e 4. Essa fonte de Gion, pastor Fábio, ela está escondida, porque nos dias que, na época que houve cerco em Jerusalém por Senaqueribe, nessa época o rei Ezequias mandou construir um túnel para esconder, para eles não vir, porque quando eles se cercavam uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era bloquear a água. Não tendo água, eles tinham que se render. Então, o que o rei Ezequias mandou fazer? Construir um túnel para poder canalizar essa água, para eles não poderem, para eles não virem, para ficar escondido e eles não contaminar a água. Essa fonte é a fonte de Gion, que passa por baixo de Jerusalém hoje. Glória a Deus. Águas cristalinas, né? E então, o que significa isso? Essa fonte de Gion, quem vai lá hoje em Jerusalém, eles nem olham, ela está coberta por vegetal, ninguém dá nem importância. É dessa fonte que vai sair, a gente pode ler depois, né, também o Salmo 147, verso 20, Isaías 67, é dessa fonte que sai
essas águas que vão passar pelo trono de Jesus e vão cair no Mar Morto, pastor Fábio. Glória a Deus. Pastor Mauro, e o senhor comentando essa questão aí, né, de Ezequias, estudando o Salmo 46, 47 e 48, porque quando a gente lê a Bíblia, na epígrafe você não vê o nome do autor. E segundo a tradição, corrobora com o que o senhor acabou de dizer, a tradição diz que o autor do Salmo, né, é Ezequias. Justamente porque ele viveu essa situação toda contra Senaqueribe, né? Então, meu Deus, muito bom aí esse comentário que é histórico, né? A tradição corrobora e é importante aí para o que nós estamos falando, né? Até porque o Salmo 45, o Salmo 46, o 47 até o 49, eles estão interligados, esses salmos, eles são escatológicos, eles precisam ser estudados juntos, porque eles têm partes ali, né, que às vezes você lê, está falando de um outro assunto, mas eles têm partes que estão interligados um com o outro. Sensacional, muito bom, glória a Deus. Né? A palavra de Deus é tremenda, né? Exatamente. Bom, eu vou elencar aqui um quarto motivo, então, porque esse templo que talvez é um dos principais, porque esse templo deve ser reconstruído. Então, quem cantar agora, existe um rio, Senhor, já sabe, né, que agora onde esse rio passar, ele vai passando e ele vai purificando tudo, vai ter árvore, vai ter peixe no Mar Morto, vai ter plantas, vai ter vida. Então, observe, pastor Fábio, quarto motivo que eu quero elencar aqui é que vai haver um restabelecimento do sacerdócio universal, que é o plano original de Deus. Deus, ele tinha um propósito designado para Israel, porque você sabe que Israel ele é o tesouro peculiar de Deus, lá de Mateus 13. A pérola de grande valor é a igreja, mas o tesouro é Israel, ok? Ok. Então veja bem, o plano de Deus era que Israel, né, a priori, Deus elegeu Israel para que ele fosse referência para as outras nações, para as nações pagãs, que ele fosse um chamariz. E essas nações deveriam aderir ao sacerdócio universal que Israel ministraria e eles pagariam tributo para Israel. Esse é o plano original de Deus. Perfeito. Entretanto, por causa das inúmeras reincidências de desobediência, Deus precisou criar um sacerdócio universal, aliás, emergencial. E aí só as 12 tribos de Israel entraram nesse plano. Só Israel ficou. Entendi. Então, durante o período do milênio, vai se restabelecer o sacerdócio universal. Você sabe que Davi, ele anseia por esse sacerdócio quando ele escreve o Salmo 45. No verso 5, no verso 11, né? Aliás, no Salmo 42, o verso 5 e o verso 11, e no Salmo 43, verso 5, há um anseio do salmista por essa volta do plano original de Deus. Então, o sacerdócio universal é exatamente um ponto muito importante. Isso aqui as pessoas precisam saber disso daqui, que nós vamos tocar aqui sobre a questão do sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal e como que ele vai funcionar, né? Como que esse sacerdócio vai estar em atuação? Você sabia que durante esse período, pastor Fábio, eu vou até colocar um slide aqui para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Esse plano original de Deus, né? Que é muito importante. Vamos dar uma olhada aqui no... Vou colocar um slide aqui para a gente ver. Compartilhar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se tiver bom o slide, você fala. Não sei como que tá. Se tá dando para ver bem. Vamos ver. Ah, tá legal. Tá legal. Tá, né? Bom, tá legal. Então o propósito... Não dá para ler a letrinha, mas o senhor vai lendo e a gente vai vendo as figuras aí. Ah, tá ok, então. Então aqui, ó, a gente vê uma imagem ilustrativa aqui, né? Nessa parte aqui, ó, que é uma planta do milênio, que o texto é Ezequiel 40, 48 e 49. Aqui nós vemos a questão do plano do sacerdócio universal de Deus. Está em Josué capítulo
aliás, Êxodo 19, 5 e 6, né? Que é o que Deus... Vamos ler esse texto, Êxodo 19, 5 e 6? Olha como diz o texto. Vamos compartilhar aqui. Diz assim, ó. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, ou a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre de todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Percebeu aí o projeto original, pastor Fábio? Percebi, muito claro, muito claro. Mais um texto, só para a gente embasar bem isso daqui, que eu quero mostrar, o Salmo 147 e o verso 20 também. E é muito bom que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam sobre isso, pastor Paulo. Sim. Né? De que não somente a tribo de Levi, mas o projeto original é para que todos sejam, né? Todos. Exatamente. O plano de Deus é que todos fossem, né? Glória a Deus, sensacional. Vamos lá. Vamos ler o Salmo 147 e o verso 20. Deixa eu achar aqui. Olha como diz esse texto, que interessante. Ó, não fez assim a nenhuma das nações, e quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Vou ler o 19 também para a gente entender. Ó. Ele revela a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos, as suas ordenanças a Israel. Aqui essa palavra Israel é uma adição, é um complemento ao nome Jacó. Né? Okay. Não é que ele não mudou o nome, ele adicionou o nome Israel. Verso 20. Não fez assim a nenhuma das outras nações, ó. Quanto às suas ordenanças, está falando de sacerdócio, lei, elas não as conhecem, louvai ao Senhor. Percebeu como que Israel é a nação santa, escolhida por Deus para ser um sacerdócio universal? Esse Perfeito. é o propósito do milênio, do templo do milênio, para voltar a se realizar justamente. Vou voltar no slide aqui, quero que você faça um comentário aí. Pastor Mauro, é sensacional, porque a gente observa o senhor falando que isso se cumprirá no milênio, e a gente observa também que tudo que Deus prometeu a Israel, né, desde as alianças, né, passando por essas palavras proféticas, elas vão se cumprir no milênio. Né? As 4 principais alianças plenamente se cumprirão no milênio, a palestínica, a aliança abraâmica, né, e outras, né, davídica, elas se cumprirão plenamente no milênio. O milênio será especial para a nação de Israel. Todas as promessas, literalmente, se cumprirão. Sim, exatamente. O que eu quero mostrar aqui, pastor Fábio, ó. Então essa questão do sacerdócio universal ficou bem entendido, né? Sim. Aqui a gente vê aqui, ó, eu até fiz uma ilustração aqui, né, do sacerdócio universal, mas eu quero dar uma explicação sobre isso agora. É uma questão muito importante agora, que é bom que as pessoas prestem bem atenção para a gente entender uma coisa aqui, que eu quero compartilhar. Durante esse período de atuação, volta os sacrifícios que eu falei, que na verdade são sacrifícios memoriais, né? Perfeito. E nesse período, pastor Fábio, tem uma coisa muito importante. Você sabia que nesse período, os levitas, os descendentes de Arão, eles não vão poder entrar lá no templo? Oh. Porque o templo, ele vai ter uma porta. Sabe essas portas giratórias de banco? Sim. Vai ser semelhante àquelas. Portas giratórias, né? Querubins nas portas, palmeiras. Você sabe por que tem palmeiras? Em todos os templos tem essas árvores plantadas de palmeiras?
Não. Porque elas são árvores que se parecem com querubins. Ah, Você pode ver quando uma palmeira está ventando, ela fica assim, parece que está batendo asa. verdade. Entendeu? E nos templos, no tabernáculo e nos templos, tinha desenhos dos querubins e de palmeiras plantadas no átrio, porque elas se parecem com querubins. Glória a Deus. Isso é muito importante porque os levitas, eles não poderão, eles serão diáconos. Como o diácono fica na porta, eles vão Sim. ficar. Davi vai ser um corregente com Jesus no templo. E a Bíblia diz que o príncipe entrará lá para comer pão. Davi ressurreto, reforçando, né? Para o pessoal entender. Sim, ele vai ressuscitar para entrar para o milênio, porque os patriarcas do Antigo Testamento ressuscitam no final da grande tribulação, entram para o milênio, e Davi fará um papel de corregente. Perfeito. Ele é rei, mas ele é chamado de príncipe, né? E os levitas, pastor Fábio, eles não vão poder, com exceção de uma classe, que são os descendentes de Finéias. Ok? Os Zadoquitas? Serão os Zadoquitas? Zadok é descendente de Finéias. De Finéias, perfeito. Sim. Aquele sacerdote que a gente vê no livro de Zacarias, com as vestes sujas, manchadas, que ele é chamado de Josué lá, ele é descendente de Finéias. Olha. E Zadok, ele vai ter um papel preponderante. O único descendente de Arão que poderá entrar lá no templo para fazer serviço é os descendentes de Zadok. O restante de Arão, eles mudam e ficam lá fora. Eles vão ajudar a imolar os animais, vão fazer serviço de porteiros. Porque lá o sacerdócio que vai estar imperando é o sacerdócio de Melquisedeque. Agora, por que, pastor Fábio? Por que os descendentes de Arão, só deles, somente os zadoquitas, vão poder fazer esse trabalho? Por quê? Olha, eu imagino por causa do papel de Zadok nos reinados de Davi e no reinado de Salomão. Eu imagino que seja isso. Mas se além disso tiver outra coisa, eu quero que o senhor nos ajude aí. Vou mostrar um negócio aqui agora. Quem está preparado aí, se prepare, anote, porque isso aqui não é para qualquer cabeça. Ok? Vamos lá. Isso aqui, ó, pastor Fábio, isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é uma aula seleta. Isso aqui é uma aula seleta, né? Isso aqui é aula de faculdade, profundidade bíblica. Isso aqui não é para qualquer cabeça. Não adianta, isso aqui é aula seleta. Isso aqui, quem participar dessas aulas, ele vai subir de patamar. Então, glória a Deus. Observe, vamos ler um texto em Números, capítulo 21, que eu vou elucidar uma coisa aqui agora. Vamos lá. O porquê que esses descendentes de Zadok, eles vão poder participar. Números 25. Observe. A partir do versículo 1. O que tem a ver isso aí, pastor Mauro? Números com... Vamos lá. Nossa. Ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir. Vou pôr esse texto aí na tela. Senão, vamos lá. Muito bem. Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Presta muita atenção nesse texto. Pois elas convidaram o povo aos sacrifícios e aos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Isso aqui, eu vou fazer uma exegese aqui, pastor Fábio. E como nós estamos numa aula, eu não quero que ninguém se assuste do que eu vou falar, porque é a Bíblia aqui. Ninguém pode se assustar com a Bíblia. Eles estavam num lugar chamado Sitim, e os jovens de Israel começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. E o que aconteceu? E com as midianitas também, que eram as mulheres mais sensual da época. Inclusive, elas faziam cultos, eram sacerdotisas no templo. Versículo 2, elas convidaram o povo ao sacrifício, seu Deus, o povo comeu e inclinou aos seus deuses. Inclinar os seus deuses aqui, eles comiam, pastor Fábio, e depois eles faziam suas necessidades fisiológicas, eles faziam toda a sorte
de imoralidade, ato sexual e também necessidades fisiológicas. Era terrível esse tipo de culto aqui. Versículo 3. Vamos lá. Porquanto Israel, junto a Baal Peor, se ajuntou, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Você sabe o que significa a palavra Baal Peor, pastor Fábio? Baal Peor de cabeça, agora não. Baal é uma divindade, mas o Peor não sei. Isso aqui significa o Senhor da fenda. O Senhor, isso aqui é um culto específico ao órgão genital feminino. O Senhor da fenda. Exatamente. Versículo 4. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeços do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Olha aqui. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um seus homens, que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe seus irmãos, uma midianita, à frente, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Observe que o povo estava chorando, pranteando, tamanho era a profanação que estava acontecendo. O que esse cidadão faz? Ele pega uma mulher midianita e passa e desfila diante de Moisés. E Moisés não tem reação, pastor Fábio. Olha bem. Por que Moisés não tem? Porque Moisés era casado com a midianita. Moisés não tinha moral aqui nesse caso para reprimir ele. Se falasse alguma coisa, ele ia dizer assim: não, peraí, você também é casado com a midianita, que era justamente a filha de Jetro, né? Zípora. Zípora, exatamente. Pois bem, vamos lá. Versículo 7. Então, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, porque Arão, ele tem 4 filhos, né? Um deles era Eleazar. Olha o que a Bíblia diz. Que era Nadab, né? Abiú, Eleazar. Isso. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da tenda da congregação, tomou na mão uma lança, foi após o israelita, entrando na sua tenda, atravessou a ambos, ao israelita e a mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Porque o que ele estava fazendo dentro da tenda? Fazendo sexo com a midianita. Olha o que o filho de Finéias. Versículo 9. Os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés, preste atenção agora: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize-lhe: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e ele será para ele e para a sua descendência depois dele, o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Sensacional isso. Sensacional. Por que Zadok vai atuar lá dentro do templo do milênio? Percebi, né? E olha bem, Finéias era neto de Arão e ele é da linhagem de Arão mesmo, né? Direta, né? Direta. Só que sensacional. Todo o restante da linhagem de Arão não vai poder, vai ser só diácono, lá fora. A linhagem de Zadok, que é descendente de Finéias, lá dentro. Que coisa, hein? A honra de Deus. Honra sensacional, como Deus é fiel, né, pastor Mauro? E como ele leva em consideração essas atitudes nossas, né, de fidelidade, de compromisso com ele. Só para lembrar aqui, os 4 filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, a descendência de Eleazar, né, a linhagem dele, vai ter esse privilégio. Foi de onde veio Zadok. E outra coisa, pastor Mauro, eu citei aquilo, depois você vai ver, né, essa linhagem de Eleazar, o próprio Zadok lá com Davi, com Salomão, a atitude dele também de honra ali, né? O posicionamento dele moral, ético, né? Para com o rei Davi, né? Esse Zadok é justamente aquele que vai junto com Salomão, quando Salomão é consagrado lá em Gion. É verdade, justamente. Entendeu? Na fonte sensacional,
A palavra de Deus é tremenda, e a gente junta essas peças, né? A palavra de Deus está interligada, conectada. Por isso que eu estou dizendo, quem está participando desse estudo vai subir de patamar. Isso daqui não é para qualquer cabeça. Isso aqui é para quem ama a palavra de Deus, para quem vivencia, crê nessa palavra e debruça nela dia e noite. Meu Deus. Glória a Deus. Bom, caminhando um pouco mais, pastor Fábio, não sei se você tem mais alguma consideração, eu quero falar um pouquinho agora, eu vou mostrar o slide aqui, ó, sobre a porta dourada. Como eu disse, vai ser a porta do templo, ela é giratória, né? Sim. Elas são portas giratórias. Então eu quero mostrar aqui como que essa porta dourada, ela tem uma preponderância muito grande dentro desse assunto. Deixa eu abrir aqui para a gente compartilhar. Olha essa porta dourada, não sei se está dando para ver bem, pastor Fábio. Aqui, ó. Essa porta, inclusive o pastor João Donizete também, ele passou aqui de frente a essa porta aqui, ó, não sei se dá para ver, aqui tem um cemitério, um pequeno cemitério. Sim, sim, sim. Por que esse cemitério aqui? Porque não é para passar ninguém aqui. Você sabe que judeu não pisa onde tem cemitério, né? Onde tem morto, sim. Não, ele não pisa. Então aqui, ó, aqui existe um pequeno cemitério, aqui ela está fechada. Que porta é essa? Essa porta é a porta chamada Formosa, que dava acesso ao templo. Atrás dessa porta existe todo o complexo onde era o templo. Quem quer ir no templo tem que dar a volta, ele não passa por aqui, porque ela está fechada. E lá atrás, atrás do complexo, tem um monte, o Muro das Lamentações, que é o pedaço que sobrou do templo no ano 70. Essa porta, esse cemitério não está por acaso aqui. É para não passar ninguém, porque a porta está fechada. Porque Jesus entrou nessa porta na entrada triunfal. Essa porta, durante o milênio, ela vai se reabrir. Então, como que eu sei disso? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Porque Davi vai entrar por essa porta para comer pão. Vai entrar e sair. Vamos ler Ezequiel 43. Ezequiel 44. Olha que texto, que interessante, que coisa linda esse texto. Glória a Deus. Como a Bíblia é, ela continua fechada. A porta continua fechada. Até hoje, né? Que coisa, sensacional. Versículo 1. Vou compartilhar o texto aqui para a gente ver. Vamos lá. Glória a Deus. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Exterior, quer dizer, aquela que vai dar acesso lá dentro do templo. A qual olha para o oriente, e ela estava fechada. Você sabe por que essa porta ela é voltada para o oriente, pastor Fábio? Para o lado do nascimento do sol? Porque Jesus é o sol da justiça? Também. Mas por onde ele entrará? Todos os templos, desde o tabernáculo, ele era construído com a porta da frente voltada para o sol. Quando o sacerdote entrava, isso está no Salmo 19, versos 4 e 5. Quando o sacerdote entrava, ele entrava de costas para o sol, que era o Deus Ra, o Deus Sol, e entrava para adorar o Deus vivo. Quando ele saía de fasto do tabernáculo, do templo, com as costas viradas para o sol. Então, por isso que ela é voltada para o sol. Olha, velho. É só ler o Salmo 19, versos 4 e 5 por ali. Está escrito lá, neles pôs uma tenda para o sol, né? Então, no verso 1 aqui, ó, então me fez voltar para o oriente, para o caminho da porta do santuário que olha para o oriente. E a porta estava fechada. Verso 2. Disse-me o Senhor, esta porta ficará fechada. Não se abrirá e nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Entrou na entrada triunfal. Por isso ficará fechada. Versículo 3. Somente o príncipe, quem é o príncipe? É Davi, se assentará ali para comer pão diante do Senhor. Essa palavra Senhor aqui é a palavra Adoni, que se refere ao filho, né? Meu Senhor. A palavra Adonai é Senhor. A palavra Adoni é meu Senhor.
pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo sairá. Percebeu? Percebi. Sensacional esse texto, né? A porta dourada, ela está fechada hoje. E ela só vai se abrir durante o período do milênio. E essa porta virada para o leste, ela é a principal porta de entrada, né, pastor Mauro? Essa porta aqui, ela é a porta... Principal. Porque Jerusalém era uma cidade de 12 portas. Né? Então, ela é uma réplica da Jerusalém celestial. Então, ela entra, essa é a porta principal. Jesus entrou por ela na entrada triunfal. Hoje ela está fechada e ela permanecerá fechada. Como a Bíblia é, meu Deus, sensacional, né? É para dar glória a Deus, né, pastor Mauro? Como o senhor acabou de dizer, né? É pena que poucas pessoas, né, elas se interessam em assistir e em ver uma aula como essa, né? E aprender coisas preciosas, mas bem-aventurados é aqueles que estão aí na live assistindo e aprendendo. Parabéns, muito bom, né? E vamos aproveitar e pedir para os irmãos. Eu acho que eles estão gostando demais, porque até agora não chegou pergunta nenhuma, né? Então, os irmãos que estão participando aí, né, tenha liberdade, tá? Tenha liberdade. Mande a sua pergunta, porque a hora, dê uma olhada na hora aí, 52 minutos de live. O tempo está passando rápido. Eu vou pôr o texto aqui, pastor Fábio, que prova que aquela porta ela é giratória igual a porta de banco. Então vamos lá. Ok? Você vê que conexão que tem aquele texto de Números 25 com essa questão do sacerdócio de Zadok, é fantástico. Olha, eu vou ser sincero para o senhor, da aula de hoje, assim, eu acho que foi o ponto... culminante. Foi o ponto mais culminante, assim, foi sensacional. Essa questão foi ótima. Eu vou mostrar aqui agora que essas portas, elas vão ser como portas de banco. Ezequiel 41. Vamos dar uma olhada aqui no Ezequiel 41, a partir do versículo 23. Olha como diz a palavra do Senhor. As ombreiras nas portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante, a um altar de madeira de 3 côvados de altura. O seu comprimento era de 2 côvados, os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me, esta é a mesa que está perante o Senhor. Ora, a nave e o santuário, ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para outra. Folhas dobráveis, justamente está escrito no texto. Aquelas dobráveis. Você entra e ela vai girando. Meu Deus. Sensacional. Ó, tem uma pergunta do Tércio aqui, ó. Quanto levará para construir o 3º templo? Isso daí, Tércio, é muito incerto, né? Provavelmente é a primeira metade da grande tribulação, porque quem vai supervisionar e estabelecer, dirigir isso daí é o anticristo, e ele provavelmente vai ser uma construção rápida, porque com essas construções pré-moldadas de hoje, não tem muita dificuldade, não. O 3º templo, você está perguntando, né? Se tiver mais algumas perguntas aí, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, o templo do milênio, pastor Fábio, ele tem... É claro que esse assunto aqui nós estamos sintetizando, né? E é claro que tem muito mais coisa que a gente poderia falar, mas em síntese é o que nós falamos aqui, os objetivos principais, os sacrifícios voltarão como memoriais, né? Pastor Mauro. Sim. Só aproveitando aí, enquanto o senhor bebe uma água aí, essa questão do sacrifício é importante a gente ressaltar, porque os sacrifícios não serão pelos pecados, mas como memoriais, né? Porque as escolas amilenistas e pós-tribulacionistas, eles gostam de pegar esse texto para tentar, né, desmontar a nossa tese pré-tribulacionista. Mas, obviamente, que isso aí cai por terra, biblicamente, né, dá para a gente provar isso. Então, esse sacrifício é memorial. É como se fosse, para os irmãos entenderem hoje, qualquer coisa o senhor me corrija aí, numa linguagem bem simples,
é um memorial como a ceia do Senhor hoje, né? É parecido, porque a ceia também é um memorial, a gente traz em memória, assim como será o sacrifício naquela época. Seria isso? Sim, exatamente. E importante ressaltar também, por isso que eu falo, pastor Fábio, tem tanta gente dando aula na internet aí, de vez em quando a gente liga, falando tanta besteira, né? A gente escuta aí pessoas falando tanta besteira, porque não vai estudar, não vai se aprofundar. Esses dias eu estava até vendo um cidadão falando que o sacerdote era o sacerdote que imolava o animal quando o animal chegava lá no tabernáculo. Isso é uma besteira tão grande, porque o sacerdote ele não tinha essa prerrogativa de imolar o animal. Quem imolava o animal era quem levava o animal. Ele levava o animal, o sacerdote tinha uma espada de ouro, que se fazia o caret, chama caret. Então o sacerdote entregava essa espada para ele, e a pessoa que levava o animal, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal, num ato de transferência do pecado para aquele animal, depois a pessoa mesmo imolava. E quando a pessoa levava, ele ia imolar, o sacerdote ficava perto. Então não poderia, a pessoa tinha que ter prática, porque se ela levasse a espada para frente e puxasse para trás, ela podia manchar a veste do sacerdote. Por isso que Josué estava com a veste manchada em Zacarias, né? Porque falta de habilidade para se imolar o animal. Mas não era o sacerdote, porque mão de sacerdote não é para matar, é para dar vida. Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Tá ótimo, sensacional. E por que eu estou falando isso? Porque no período do milênio, quando voltar a se oferecer e imolar animais, é justamente aqueles que são levitas, que não são sacerdotes, que não fazem parte da família de Zadok, que vão ajudar a imolar os animais e vão ficar como porteiros. Isso aqui é muito importante as pessoas saberem, né? Bem claro, ficou bem explicado também. Exatamente. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eles estão colocando. Compartilhando a live. Deixa eu mandar um abraço aqui, pastor Mauro, para minha mãe e meu pai, está sempre ligado. A minha mãe e meu pai estão ligados aí em todas as lives, né? Gilson, Deus abençoe, presbítero Gilson, esteve aqui em casa hoje, glória a Deus, bom vê-lo. E glória a Deus aos irmãos que estão sintonizados. A irmã Roberta, Deus abençoe, né? Glória a Deus. Pastor Fábio, o Luiz Pereira está colocando outros propósitos também, será promover o centro do governo divino? Também, Luiz, até porque uma das coisas também muito importantes que está ligado com isso é o evento chamado Babel, pastor Fábio. Porque lá em Babel, Deus mandou que eles se espalhassem pela terra. Para que se espalhar? Para que já começasse essa questão de haver uma interação entre as nações. Só que eles não quiseram, eles quiseram se estabelecer ali. Você pode ver que o evento de Babel é no capítulo 10 do Gênesis. Depois que acontece aquele grande problema que Deus precisa confundir as línguas, e aí eles vão se espalhar de uma forma ou de outra, eles tiveram que ir, e depois vai nascer os dialetos, todos de uma raiz só. No capítulo 11, muita gente pensa que é no 12, mas no 11, Abraão já é chamado. Por que Abraão é chamado? Para que Abraão fosse o pai da nação de Israel, para que o sacerdócio universal pudesse começar ali, para corrigir o evento de Babel. Maravilha, maravilha. Entendeu? Glória a Deus, né? Então esse é mais um dos propósitos aí do tempo do milênio, né? Exatamente. Mas maravilha, sensacional, né? Glória a Deus. Como que eu sei que Abraão não foi chamado no capítulo 12 do Gênesis, mas no 11? É só ler o discurso de Filipe. Aliás, é o discurso de Estevão, antes dele ser apedrejado. Ele vai falar o local aonde ele foi chamado, que é antes do capítulo 12. Estevão vai deixar muito claro que ele é chamado lá no capítulo 11. Que ele vai discorrer ali, né? A história muito bem discorrida antes dele ser apedrejado, que é o primeiro apologista, né? Estevão é o primeiro apologista da história. Glória a Deus. E aí depois ele é apedrejado. Pastor Mauro, eu acho que vai ser colocado aí na tela. Meu pai fez uma pergunta aqui interessante, eu não sei quem que coloca aí. Não, é eu mesmo. É o Danilo? É o senhor mesmo? Vem do pastor João aí. Boa, ó. A última aí, ó. Deixa eu ver. Irmã Roberta, paz do Senhor, minha querida esposa, Deus abençoe. Tá aqui, ó. Esse sacrifício no tempo do milênio será para os judeus e também para os gentios? A igreja não vai estar
na Nova Jerusalém? A igreja está na Nova Jerusalém. Tipo assim, a igreja não, porque ela vai estar na Nova Jerusalém, é isso, né? A igreja funciona assim, ela fica na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem uma plataforma. Se precisar os representantes da igreja descer para tratar alguma coisa, que são os 12 apóstolos, eles descem por aquela plataforma. Se precisar alguém dos representantes de Israel subir na Nova Jerusalém, a plataforma desce também sobre o Monte Sião e ele sobe para tratar. Aí, esses sacrifícios eles envolvem os judeus e as nações que vão lá com representante uma vez no ano vão pagar tributo e vão observar, vão participar desses sacrifícios aí, tudo em memorial, que é uma questão memorial só. Isso aqui é muito importante, como a ceia hoje. Muito bem explicado. Então, tanto judeus quanto gentios, as outras nações, eles oferecerão esses sacrifícios lá, em forma de culto, de adoração ao Senhor Deus, né, ao Senhor Jesus. Maravilha. Até porque, pastor Fábio, se não for um representante lá uma vez no ano, você sabe que os muçulmanos, uma vez na vida, se ele tiver condição financeira, ele tem que ir lá na cidade de Meca, que é onde está, que é o Hajj, né? O Ramadã, que é onde está o túmulo do profeta Maomé, na chamada Pedra Preta. Agora, se ele tiver condição financeira, né? Porque existem 3 cidades principais para os muçulmanos. Primeiro, Meca, na Arábia Saudita. Segundo, é a cidade de Medina, também lá. E terceiro, é a cidade de Jerusalém. Que, segundo eles, em Jerusalém, Maomé teria recebido as tábuas. Não foi Moisés para eles, porque para eles o filho da promessa é Ismael, não é Moisés. Então, veja bem. Agora, no caso do milênio, não é uma vez na vida, é todo ano, toda nação tem que mandar um representante. Se não for um representante lá, segundo Zacarias 14:16, não chove naquela nação. Entendi. O senhor comentou sobre isso na aula passada, ratificando agora. Ótimo, ótimo. Sim. Então, eu acredito que, não sei se tem mais alguma coisa aí, né? Já estão com mais de 1 hora de live. E nós ainda vamos trazer o irmão Enio, Deus abençoe, a paz do Senhor, Cida Pereira, a irmã Cida, né? Deus abençoe, glória a Deus. E eu acredito que nós ainda vamos trazer muito mais assuntos aqui, não só sobre escatologia, né? Aqui tem uma pergunta do Tércio também. Com a descida da Nova Jerusalém, como ficará então a Jerusalém terrestre? Uma flutuando e a outra plantada no solo? Ô Tércio, ao contrário, né, do que os adventistas pensam, no seu caso, que a terra fica vazia aqui e o diabo preso, a terra fica habitada. A Nova Jerusalém, ela fica sobreposta sobre a Jerusalém terrena. Vamos até ler o texto lá que o pastor Fábio citou, né? É bom, muito bom a gente ler, que está lá em Isaías capítulo 2, eu quero ler, e Miqueias 4 também, que é o mesmo texto praticamente, né? Isaías capítulo 2, para a gente ter uma noção, ela fica lançando luz aqui, a Jerusalém terrena fixa aqui, e a Jerusalém celestial é como se fosse uma grande nave, Tércio. Capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó. Vou compartilhar esse texto aqui para a gente ler. Acontecerá, versículo 2, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. Aqui, pastor Fábio, tem que ser algo móvel. Porque como que um monte fica sobre outro monte? Tem que ser algo móvel. Ó. Né? Estabelecido com o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Verso 3. Muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião o quê? A Nova Jerusalém, o complexo do céu, sairá a lei, e de Jerusalém, a cidade terrena, a palavra do Senhor. Perfeito. Aí o texto, Tércio. Acredito que esse texto ele elucida bem, né? E eu acredito que
Se não tiver mais nenhuma pergunta, pastor Fábio, pode fazer mais algumas considerações. Pastor Mauro, não, a gente está chegando no final da live, eu só quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio, né? Agradecer os irmãos que ficaram aí conosco, porque as pessoas que estão conosco, é interessante, né? Elas permanecem quase que do começo ao fim, né? Ficam ali atentos, observando. Então, antes do senhor responder o Tércio aí com a nova pergunta, eu quero desde já agradecer a Deus aqui, louvar o Senhor por essa oportunidade e avisar os irmãos que na próxima semana, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui novamente, porque tem muita coisa para a gente falar ainda, tem a prisão de Satanás, a batalha de Gog e Magog, né? Depois julgamento do trono branco e depois novos céus e nova terra, aí para a gente concluir os assuntos aí escatológicos, segundo a nossa escola, pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista e futurista. Deus te abençoe e vamos lá. Tércio, o último inimigo a ser destruído será a morte. Como conciliar o texto que diz que a pessoa morrerá com 100 anos e Apocalipse 21 diz que lá não haverá morte? É porque o texto de Apocalipse 21 não está falando do milênio, Tércio. No milênio, a longevidade volta, segundo Isaías 65, 25, né? A longevidade volta, as pessoas morrerão de morte natural. Com 100 anos ainda é jovem. O texto de Apocalipse 21 que você está falando não se refere à terra, mas se refere ao céu, a Nova Jerusalém e o céu, onde não haverá morte. Ok? Esse texto está em harmonia, ele não está desconexo um do outro, com certeza. Isso aí é muito fácil de entender. Até o texto de Isaías, vou ler o último texto para a gente terminar. Vou ler aqui o Isaías 65, 25. Diz assim, ó. Vamos lá. Eu acho que é Isaías 65, 25 mesmo, se eu não me engano, onde fala que ou é 65... Deixa eu só me localizar aqui. É o 20, pastor? Sobre a idade o senhor está falando? É o 20, né? É. Muito bem. Então aqui, ó. Vamos colocar esse texto aqui para a gente ler. Diz assim, ó. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E aí aqui você pode ver que todo o contexto ele está falando do milênio. Todo o contexto. Porque nós não acreditamos, Tércio, que no milênio a terra fica vazia e o diabo preso aqui. Eu até deixo uma pergunta para você aí. Se o diabo fica preso na terra e a terra fica vazia, quem é as nações que vai no final do milênio, quando ele é solto, que vão ser depois enganadas por ele, se a terra está vazia? Quem são essas nações, né? Mais aqui que ele colocou, a descida da Nova Jerusalém. Essa nós já lemos. Muito bem, eu acredito que chegamos aí no término, né? Vamos colocar uma vírgula, porque as aulas vão continuar, pastor Fábio. E vamos orar, né? Peço que você ore, por favor. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecê-lo. Senhor, louvar o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para compreender a revelação da tua palavra. Eu louvo a Deus por cada irmão também que está assistindo a live, não só agora, mas que assistirão depois. Senhor, abra os olhos, abra o entendimento, para que todos possam entender, compreender a tua palavra santa e bendita. Senhor, que haja também um despertamento em muitos nesses últimos dias, para que eles se interessem por essa palavra e por tudo aquilo que ainda há de acontecer. Pai, eu te agradeço pelo privilégio, abençoo o pastor Mauro, a sua família, o ministério dele, e continue com as tuas mãos estendidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Vou ficando por aqui, pastor Fábio. Deus abençoe. Um abraço e até a próxima, se o Senhor permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Abraço.